Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, nós vamos analisar aqui uma empresa de um setor perene, também aquela conhecida como Best. Vamos falar da nossa querida Unifique, código FIC3. É uma empresa que vem se destacando por pagar bons dividendos, acima dos nossos 6%, tão querido. Uma empresa com 100% de tag along, para aqueles que se preocupam com isso, e atingindo o valor aí bilionário, a marca de 1,4 bilhão de valor de mercado. A gente pode perceber, estou trazendo para vocês uma informação nova desta plataforma que eu tenho acompanhado, Bull Run, e mostra aqui uma pontuação de 96, que vai de 0 a 100. Estava dando uma estudada e descobri aqui o porquê desse 96, porque é uma empresa que recebe uma nota 88 na questão de crescimento de receitas, 100 em crescimento de lucros e também 100 na questão do seu EBITDA, ou seja, geração do seu lucro operacional. Muito bem. Então, uma coisa interessante a gente poder observar aqui. E fato é que só na data de hoje ela já caiu aqui 1,54%, só que nesses últimos dias, aqui se a gente pegar um passado recente, ela teve até uma alta bem interessante de quase 20% só no mês de agosto. Agora voltou a cair, mas aqui no consolidado mensal ainda registra uma alta de 1,32%. Quando a gente fala aqui de dividendos, é uma empresa que vem trazendo até bons pagamentos. Veja só que interessante. Se eu parar o mouse aqui em 2021, foi 4 centavos de dividendo e 4 centavos de JCP, totalizando 8 centavos. Depois 22, somente dividendos, usou os próprios 8 centavos. Depois subiu mais um pouquinho para 15 centavos, mesclando entre JCP e dividendos. E em 2024, por volta de 21 centavos, mesclando entre JCP e também dividendos. Então a gente pode perceber que é uma empresa que está aqui em amplo crescimento e distribuição de lucros, né, na forma de dividendos aí para os seus acionistas. Ela está numa cotação bem baixa e eu trago também aqui a reunião dos analistas em relação a preço-alvo. A própria plataforma da Microsoft nos mostra, né, a Microsoft Start, basta você escrever o ticker e adicionar um MSN na frente. Então você coloca, por exemplo, Vale 3 e coloca MSN, já vai trazer para você aqui nesta plataforma. Quem é mais antigo, como eu, passou dos 30, vai saber muito bem o que é um MSN, ok? Muito bem, voltando aqui para a questão da análise das ações. Sabemos que a FIC3 ela está hoje mais barata do que a própria Brit3, também do que a própria Vivo e também do que a própria TIM. Né? Eu até fiz um comparativo direto, já vou mostrar para vocês essa correlação, mas fato é que os analistas estão dando recomendação de compra, pelo menos 6. Tem alguns canais que eu estou vendo que está trazendo mais informações sobre o Unifique. Eu comecei a trazer um bom tempo atrás, vocês talvez se recordem, mas é bem interessante num preço-alvo de 5,15. Esse preço-alvo de 5,15, ele perfaz aqui um aumento médio de cerca de 34%. Alguns analistas estão dizendo que pode chegar a R$ 7,50 nesse intervalo aqui de 12 meses, ok? Bom, difícil ser tão otimista assim, né? Tanto assim, 95%, mas nada é impossível, obviamente, quando se trata de renda variável. Pergunta: e você está investindo em Unifique? Gosta de colocar esse tipo de ação em carteira? Comenta aí. E se você investe em alguma outra do setor de telecom, também deixa aí o seu comentário para a gente poder fazer os próximos vídeos. Um ponto interessante é que quando a gente compara desktop, a gente pega aqui a BrisaNet e também a questão da FIC3, a gente pode perceber alguns pontos bem interessantes. Até mesmo, eu trago aqui da BrisaNet, é uma empresa que começou a pagar bons dividendos, 2,84, mas ainda não chega, né, nos 6,19 da própria Unifique. Mas vamos lá. Desktop atende aqui a região que eu moro, região aqui do interior de São Paulo, americana. A BrisaNet mais norte-nordeste e a FIC é mais a parte sul do país, né? Sobretudo Santa Catarina ali, também algumas instalações no Paraná, Rio Grande do Sul, enfim. Pergunta: se você é cliente da Unifique e puder colaborar com a gente falando sobre a qualidade do serviço, vai ser muito bom também. Porque uma das coisas mais importantes é a qualidade de serviço. Quando você fala de empresa de telecom, eles têm aquele índice chamado churn, né? Churn,
churn, que é a capacidade que a empresa tem de fazer com que os clientes não peçam para desligar as suas linhas, como faz com companhia telefônica, planos de assinatura, entre outros. Então, o churn é muito importante. E pelo que eu estudei, a FIC ou a Unifique tem um churn bem baixo e ela trabalha nisso, até porque presta um bom atendimento, segundo o que me consta. Mas muito bem. Quando a gente fala aqui de desconto, a Unifique está mais descontada em relação ao PL, mas em relação ao preço sobre valor patrimonial, BrisaNet, ok? Quando a gente já entra aqui na questão de rentabilidade, uma coisa importante, a Unifique é a única que atingiu 2 dígitos em ROI. Em ROIC, a Desktop também atingiu 12 e 12 aqui, ok? Outra coisa também importante, parte de margem, margem líquida dessas empresas é bem alta, um destaque positivo para a própria Unifique, 17,33%, interessante, e a própria BrisaNet, 10,01%, 10 cravado aqui. Muito bem, outra coisa importante, essas empresas é muito bom você observar o que os controladores estão fazendo com ela. Então, para a gente poder entender isso daqui, são 2 sites que eu gosto de pesquisar. Primeiro aqui eu entro no Fundamentos. Se você acompanha o nosso canal, você pode perceber que a maioria dos vídeos eu falo sobre isso. Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui o ticker da empresa, vou pesquisar por FIC3, pedir para exibir. E para eu saber o que os controladores estão fazendo, basta eu vir aqui em dados históricos, Insiders. Insiders significa movimento dos controladores, da diretoria, do conselho, entre outras coisas. E olha só que coisa interessante que a gente vê aqui. Os controladores da Unifique não estão vendendo, olha, pelo menos nos últimos 12 meses. E o que eles têm feito é comprar algumas quantidades de ações, tá vendo? Alguns lotes até bem robustos de ações. E se a gente descer um pouco mais, nada de venda, só compra, 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 somente compra. Então, o que eles têm percebido aqui é eles estão meio que naquela estratégia de custo-oportunidade. Eles veem alguma oportunidade interessante na queda de preço, vão lá e compram. Tem mais uma oportunidade interessante no preço, vão lá e compram, vão lá e compram. Então, isso nos passa uma mensagem importante sobre a empresa. Se os próprios controladores estão comprando, eles com certeza têm aí uma perspectiva positiva, o que pode animar o mercado. Para a gente continuar ainda nessa tese, vamos saber se os preços da empresa estão pressionados. Para a gente saber isso, a gente vai recorrer à estratégia do Barsi, que ele fala que o novo indicador de preço é a quantidade de ações alugadas. Pergunta, como eu descubro isso? Eu venho aqui no Invest Site, então lá investsite.com.br, digito o ticker da empresa, coloco aqui FIC3, seleciono aqui a empresa, venho aqui no meu canto inferior esquerdo e seleciono aluguel de ação, posição, e vou no último gráfico, aqui na parte inferior, aqui, ó, desço, 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 e aqui, olha, eu consigo ver quanto que é o total em percentual de ações alugadas da empresa. E veja que é extremamente baixo, ó, não tem uma pressão sobre venda descoberto, vindas do aluguel de ação. Por quê? Porque quando você aluga a sua ação, ela é utilizada como instrumento de venda descoberto, e essa venda descoberto é feito uma venda mesmo, só que eles vendem com a perspectiva de que a ação caia e depois eles devolvem, né, para o doador e lucram a diferença. Okay? Então, por exemplo, se você aluga, o contrato está R$10 e eles fazem uma venda descoberta e o preço cai a R$8, quando vencer o contrato ele vai te devolver a R$10, porque você alugou a 10 e eles ficam com os R$2 aqui no bolso. Né? É para isso que serve o mecanismo de venda a descoberta. Ok? Então, pelo menos aqui não há uma grande influência da quantidade de ações. Agora, outra coisa, isso é importantíssimo, é o creme de la creme da rentabilidade, né? É você poder dobrar os seus dividendos. Como você pode fazer isso? Através da custódia remunerada. Vamos ver quanto que a empresa Unifique está pagando para você deixar suas ações alugadas? Para isso, você vem na segunda opção aqui, ó. Ao invés de ações, posição, você vem em registro. Aluguel de ação, registro. E agora aqui você vai ter um gráfico de como tá os contratos, ou como estão os contratos. Ó, tem contrato que fechou a 5,64 para você deixar alugado. Isso é ao ano, tá? Tem contratos aqui que chegou a fechar 11, agora mais recentemente fechou a 7%. Ou seja, se você deixar suas ações alugadas, a depender do contrato, da corretora, também, que ela acaba comendo bastante aqui dessa porção, você pode fazer um duplo dividendo, né? Chegar a quase 12, porque 6 de um lado e 6,9 de outro, você pode aí dobrar os seus dividendos. Tá vendo?
Então, se você conseguir pegar contratos como esse, basta você selecionar lá a opção de custódia remunerada. Só que fique atento, porque a B3 vai comer um pouquinho, a corretora vai comer mais um pouquinho, e o imposto de renda você precisa pagar sobre a remuneração dos aluguéis de ação. Mas mesmo assim, quase 7%, mesmo que pegue 50% dessa rentabilidade, já é bom para a gente, não é mesmo? Pois é. Coloca aí no campo dos comentários se você conhecia essa estratégia de custódia remunerada e ganhar com os aluguéis, né? Consultar aqui a plataforma. Outro ponto interessante que você precisa fazer é observar se a ação ela está barata do ponto de vista fundamentalista. Nada de especulação. Vamos ver aqui fundamentos solidificados. Para isso a gente vai utilizar o nosso painel inteligente de ações, que ele tem essa condição de nos mostrar aquelas ações que estão baratas e qual o potencial de crescimento dela. Então vamos lá. Simplesmente eu venho aqui, e esse painel, o link está na descrição e nos comentários. E está acabando a promoção aí do plano vitalício, logo entra no plano anual de assinatura. Então, se eu fosse você, corria lá, é um valor bem baixo, você tem o painel atualizado para sempre aí. Vamos lá, vou colocar aqui o ticker. FIC, sempre maiúsculo, tá? FIC 3. Alguns usuários, né, estamos aí passando dos 700, olha só que interessante. Estão dizendo, quando eu digito a empresa não aparece. É porque tem que ser em maiúsculo, tá? Porque o ticker aqui é tudo maiúsculo. Então vamos lá, FIC 3, vou dar um Enter. Olha só que interessante. Para Benjamin Graham, a ação está barata. Por que para ele está barata? Porque ele trabalha em relação ao custo da empresa na questão de precificação, ou seja, PL baixo e preço sobre valor patrimonial baixo, abaixo de 1,5, para ele é uma ação barata. Só que para Greenblatt não está tão barata assim. Por quê? Porque leva em conta um ranqueamento de ROI versus o valor da empresa. Meio parecido com esse ROI aqui, mas ele pega mais o ROIC e o Enterprise Value da empresa. Ok? Então, aqui não há um consenso, há um descenso. O potencial de aumento dela é 47%, muito próximo daquele preço que a gente mostrou na plataforma da Microsoft. Veja só que interessante como os cálculos batem com a posição aqui dos analistas. O que a gente faz nesse cenário? Lembrando que essa atualização ela atualiza a cada fechamento de mercado, então o preço aqui ainda vai cair. Então o que a gente espera disso daqui? O preço caia, para que seja uma combinação de barato e barato dos dois fundamentalistas e que a gente possa aí começar a montar a posição. Por exemplo, dá uma olhada aqui, olha, nessas outras ações que é consenso. Vou vir aqui em filtro de Graham, pegar somente as baratas de Graham, pegar somente as baratas de Greenblatt. Vou colocar um filtro de liquidez mínimo aqui de pelo menos 50 mil nos últimos 2 meses e que paga alguma coisinha de dividendos. Olha lá. Tá vendo que aqui agora eu unifiquei? Peguei nos dois cenários a mais barata, ações baratas, né, para os dois fundamentalistas e todas elas com potencial. Ó, tem ação aqui com 111% de potencial, 291 pagando 37% de dividendos. Vamos ver se você conhece essa. Tem uma aqui de 280% de alta, paga 6,88 de dividendos. Uma de 120% aqui que paga 5,34. Essa é bem interessante, bastante fundo está comprando. Então, o painel, caso você queira, eu vou deixar aí o link na descrição e também nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.